Nós somos o Logotonia, estamos de volta com mais um episódio. Eu sou o Guilherme Fóscolo. Eu sou o Márcio Carvalho. E nós estamos aqui com o nosso convidado, Hernan O Hernan, ele é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense e apresentou uma tese que é a Fenda Incomensurável, Literatura e Cinema. É mestre e licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional de Salta, onde hoje ministra cursos de Estética e História das Artes para Filosofia. Tem desenvolvido pesquisas em torno do tempo e com isso se modula de formas diferenciais a literatura e no cinema, abrindo caminho para pensarmos uma ontologia histórica de nós mesmos. Tem ministrado curso de pós-graduação em universidades na Argentina, no Chile e no Brasil. Tem publicado História, Ética e Actualidade em Michel Foucault e Questões de Imágenes. É coordenador do projeto de pesquisa na Genealogia das Imagens, a questão das imagens, e tem publicado artigos e capítulos de livros na Argentina, no Chile e no Brasil, desenvolvendo pesquisas relativas à arte contemporânea no Núcleo de Pesquisas AEDCA, da Universidade Nacional de Salta. Realiza trabalho de experimentação audiovisual no projeto Interrupciones de lo Visible e é membro investigador da Rede Latino-Americana de Investigações em Práticas e Medios de la Imagen. Seja bem-vindo, Hernan. Eu queria começar essa entrevista pedindo para você expor um pouco para a gente do seu trabalho em torno das questões dos rituais, da percepção e como você tem desenvolvido isso atualmente. Obrigado, Guilherme, obrigado, Márcio, pelo convite, obrigado ao programa Logotonia. Estou aqui tentando, em torno do conceito de rituais de percepção, tentando desenvolver um programa de pesquisa, na verdade, que tinha começado faz aproximadamente 2 anos, numa perspectiva, aí você leu meus antecedentes, né? Uma perspectiva de tom Foucaultiana, tentando mostrar de que modo a própria percepção é construída num agenciamento social. A base, a tese mais óbvia do projeto é que a percepção não é uma coisa natural, não é uma coisa pura, neutra, selvagem, mas que a percepção é constituída no interior de alguns agenciamentos estético-políticos e que nós podemos pensar o modo de construção da percepção a partir de certos rituais, quer dizer, a partir de certo conjunto de regras que cada um dos agentes tem que aceitar, obedecer ou observar para se produzir a si mesmo como sujeito no interior de um agenciamento social e que alguma coisa se apareça também no interior desse agenciamento. Isso quer dizer, na verdade, que a percepção nunca é uma percepção privada, a gente não tem percepções privadas, mas que sempre tem uma percepção que está intersubjetivamente constituída no interior desse agenciamento. De fato, o agenciamento é a produção mesma de uma sensibilidade comum. Nesse sentido, também o projeto pega algumas coisas da filosofia do Jacques Rancière, especialmente daquele livro O Desacordo, Filosofia e Política. Ele aí coloca muito bem como é que, na verdade, a questão política é, de entrada, do início, uma questão estética e que não temos um espaço comum da política sem ter também, ao mesmo tempo, um campo comum da sensibilidade. É isso tudo que estou chamando de rituais da percepção, porque o ritual, para além do sentido antropológico que tinha nos inícios do século XX, no sentido de, quando a gente falava dos rituais, pensava imediatamente numa antropologia da religião, numa antropologia do sagrado e tal. No desenvolvimento do século XX, o conceito de ritual abrange uma quantidade de práticas e rotinas que as pessoas fazem que não tem que ver necessariamente com o sagrado e com o religioso, mas que tem que ver com todo tipo de ação social. A gente pode pensar a ação social como um tipo de ritual que fazemos cotidianamente para pertencer a uma comunidade. Só que eu estou tentando pensar esses rituais a partir de uma perspectiva, vamos dizer, tecnopolítica, né? Quer dizer, como a gente poderia estudar ou analisar sistematicamente esses rituais? A hipótese é que esses rituais se expressam
através de alguns aparelhos técnicos que não que eles determinam a percepção, mas que eles expressam uma percepção normalizada. Quer dizer, são os aparelhos o efeito do agenciamento e não o agenciamento o efeito do aparelho. Essa é uma discussão que a gente pode ter no interior desse problema, né? Será que os próprios aparelhos são os que determinam o sentido do agenciamento? O agenciamento é aquele que produz o aparelho técnico. Minha perspectiva é, no sentido de Leuciana e Guattariana, é que o agenciamento que produz o aparelho técnico. Então, eu estou pensando o aparelho técnico como um estado normalizado da percepção. Então, do modo em que o aparelho coloca o sujeito, do modo que o aparelho faz com que o sujeito atue na frente dele, do modo que o aparelho determina o nível e as possibilidades da percepção, esse aparelho está expressando o sentido geral do agenciamento no qual ele está inserido, né? Talvez o modo mais simples de entender isso é a diferença entre... Bom, e para eu pensar isso também pego certas metáforas que estão contorneando as questões tecnopolíticas, por causa da ideia de que a memória todos nossos aparelhos têm memória, todos nossos aparelhos fazem parte de um fluxo geral de imagens e tal. Então eu estou pegando também o nível das metáforas como modo de aprender o que esses aparelhos fazem com nós e expressam do agenciamento. Por caso, todos nós sabemos que o agenciamento pós-capitalístico tem como metáfora privilegiada a metáfora do fluxo, né? Já não é mais uma física da mecânica a que trabalha sobre nós, ou a que se expressa em nós, mas uma dinâmica dos fluxos. Isso tem trabalhado muito, mais do que Foucault, Deleuze, Virilio, Guattari e tal. Então, é bem interessante como os aparelhos expressam essa dinâmica do fluxo no nível social, né? A gente estava falando que não conseguimos parar de estar no meio de algum aparelho, sempre estamos num fluxo. Se a gente está guardando aqui, alguém vai acender o celular e vai fazer alguma outra coisa, no entanto, o programa começa e tal. Então, como esses aparelhos determinam o sentido, o vector, a vectorialidade, a velocidade dos fluxos. Essa é uma coisa que estou interessado na tecnopolítica contemporânea. Como nós construímos nossa sensibilidade a partir dessas interações com esses aparelhos, né? Então, eu estou chamando isso também rituais. Cada vez que eu pego aqui um aparelho, eu tenho que participar de um ritual tecnopoliticamente determinado. Então, eu tenho que me comportar diante do aparelho de um modo que o aparelho já tenha antecipado para mim. Eu não posso fazer qualquer coisa com esse aparelho. Eu posso? Não, por favor. Tá, então, tá vendo? Isso é uma coisa interessante. Eu não posso, isso é uma coisa interessante do ponto de vista do ritual, né? Porque você não pode fazer qualquer coisa. Assim como você, se fosse crente em uma religião, tem objetos rituais que são sagrados, os próprios objetos tecnológicos viram objetos quase rituais para nós, no sentido que eles permitem uma passagem, permitem uma mudança. Um ritual sempre permite uma mudança, uma passagem. Não tem ritual se não tem uma modificação de um estado de coisas e da subjetividade pertinente para esse estado de coisas. Mas também o próprio objeto tecnológico tem se carregado com uma espécie de aura ritual, que se eu fizesse assim com esse aparelho, o Guilherme teria alguma reação quase da ordem da religiosidade. Não faz isso não com o aparelho, porque é esse que permite que a gente esteja nesse fluxo. E todos nós percebemos que se ficamos fora do fluxo, ficamos fora do mundo social, de pertença social. Então é isso que estou tentando mostrar, esses níveis. O próprio ritual permite pensar, a própria noção de ritual permite pensar de performance e performatividade que
os próprios aparelhos obrigam para nós. Uma pergunta rápida, Hernan. Você diz essa aura, ela teria alguma coisa a ver com fetichismo? Ou seria para outro caminho? Não, até que poderia ser pensado nesse sentido, né? No sentido de que esse aparelho é um fetiche do nosso agenciamento social. Ele está aqui como uma parte, mas na verdade ele está fazendo a metáfora, a metonímia da totalidade desse agenciamento, sim. Eles viram fetiche por isso, né? Porque são carregados de algum sentimento, estão carregados de uma certa sacralidade. Você não tem uma relação laica com o objeto técnico. Eu acho isso bem interessante, que você não tem uma relação secular com o objeto técnico. Cada um de nós tem passado por essa experiência onde o computador pifa, morre, está morto, acabou. E aí é uma tragédia, né? Fica assim uma coisa, mas não uma tragédia apenas do trabalho, uma tragédia afetiva, né? Você tem afetividade colocada aí nesse aparelho. Então, eu acho isso interessante também de pensar como esses aparelhos expressam uma modulação de sensibilidade que tem mudado o espaço do sagrado para o espaço da laicidade, né? Agora, uma pergunta que eu teria para fazer é a seguinte. Naquele ensaio Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica do Benjamin, ele já aponta de determinada maneira para aquilo que no ensaio ele vai chamar estética da guerra, mas para como esses aparelhos tecnológicos eles constroem de determinada maneira percepção fascista. Como que o fascismo só se torna possível através desses aparelhos tecnológicos, ou como que esses aparelhos tecnológicos, se não se torna possível, influenciam de maneira determinante o fascismo, né? E aí, óbvio que Benjamin ele não chega a ser um determinista tecnológico, como eu acho que o McLuhan vai ser, e o Kittler e companhia, mas eu acho que ele abre as portas para a gente pensar uma série de movimentações que se tornaram cada vez mais frequentes com a revolução tecnológica da informática. Não sei se esperava isso, acho que não, mas, por exemplo, nas Jornadas de Junho no Brasil, Primavera Árabe, uma série de outros eventos, inclusive vai até as eleições do Trump agora, são fenômenos que só podem ser entendidos com determinado através do prisma desse mecanismo de captura tecnológico, que são as redes sociais, que são as mídias sociais, que é a informática, que é a internet. E daí duas perguntas. A primeira pergunta seria, de determinada maneira, nós estamos cumprindo com essas tecnologias aquela previsão benjaminiana do fascismo, quer dizer, chega mais perto da gente isso por causa das tecnologias. Em segundo lugar, há como fugir disso, a política mesmo determina de fugir dessas tecnologias ou de sabotar essas tecnologias, e se é possível de determinada maneira oferecer resistência às tecnologias, como você viria essa resistência? Mais ou menos como, talvez por uma saída de Niklas Luhmann, o acoplamento entre sistemas e escapar por alguma coisa ou algum outro caminho? Bom, eu acho que o Benjamin é um filósofo fundamental para todas essas pesquisas. Eu não nome do Benjamin porque eu não sou especialista nele, né? Eu estou em uma aproximação marginal para o Benjamin. Mas o próprio Benjamin, eu acho que em outros artigos, como o autor, como produtor, ele também mostra que a gente tem que se apropriar desses novos meios, né? Seja rádio, televisão, para o caso que você nombrou, o cinema, né? É claro que esses meios técnicos expressam agenciamentos fascistas, só para falar deleucianamente, né? São expressões de agenciamento fascista. Quer dizer, eu acho que isso é importante, sim? Esses meios são a expressão do capitalismo fascista, sim? Então, não é inverso, não é que por causa desses meios o capitalismo virou fascista. Não. O capitalismo é fascista, sim? É um agenciamento fascista de produção de desejo. E se expressa nesses aparelhos, né? Agora bem, o próprio Benjamin, seja na obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, ou seja no autor como produtor, ou seja em Pequena História da Fotografia, que também é um texto muito importante para esse debate, ele fala, bom, fazer o que diante da técnica?
a gente tem que se apropriar dela, tem que voltar sobre ela e tentar tirar dela alguma coisa que a própria tecnologia ainda não tenha pensado, né? Falando flusserianamente, né? Flusser, um filósofo muito importante também da técnica da tecnologia contemporânea, eu diria para você, nós temos que inventar uma jogada, criar uma jogada que o próprio aparelho preto, que a caixa preta não tenha pensado para nós. Você fala, todo aparelho tecnológico tem uma caixa preta, né? Então a gente vira uma subjetividade especial, a gente vira funcionário do aparelho. Isso é muito importante para um pós-marxismo, né? Você já não é proletário, você é funcionário. E aí temos toda uma discussão para ter com Flusser, caso a gente continue essa perspectiva do Flusser. Mas aí fazer o que planteia Flusser? Bom, você tem que tomar o aparelho e fazer alguma coisa diante desse programa, dessa caixa preta. Tirar uma jogada que a própria caixa preta não tenha pensado. Claro, o Flusser está um pouco influenciado nesse sentido, eu acho, né? Eu penso, estou quase certo. Pela filosofia da linguagem anglo-saxona, que ele conhece muito bem. Então, talvez ele esteja pensando nos termos do segundo Wittgenstein, né? Você tem que inventar uma jogada, mudar as regras do jogo, mudar as regras da caixa preta, tem que se esforçar por isso. Então tem essa saída. Tem também a saída Foucaultiana. Para Foucault, esse aparelho celular, um computador e tal, é o resultado de práticas discursivas e não discursivas, né? Esse aparelho não existe à toa. Ele congrega um conjunto de saberes e de poderes que agem para produzir ele. Foucault falaria que isso é uma interpretação, que esse aparelho é o resultado de uma interpretação do agenciamento social. Então, se eu fosse muito Foucaultiano, que de fato sou, eu falaria, você tem que interpretar, tem que mudar as regras de interpretação. Foucault fala naquele texto Nietzsche, a genealogia e a história, que a saída política para a gente é mudar as regras de interpretação, não o conteúdo de interpretação, porque isso é uma discussão semântica, né? Mas mudar as regras da interpretação para produzir uma outra visibilidade, uma outra sensibilidade, no caso, um outro ritual da percepção. Você não tem que discutir o ritual, tem que discutir as regras que organizam o ritual. Então, eu acho que a saída política e no caso que você nombrou, a Primavera Árabe e tal, eu acho que são casos de apropriações desses aparelhos, de novas interpretações de o que fazer com isso. Eu esqueci agora o caso do militante chinês, né, que ele se aproveitou das câmaras de vigilância que o próprio governo chino tinha colocado na sua casa para fazer a partir disso uma denúncia da situação de opressão de alguns dissidentes políticos na China. Então, eu acho que vai por aí. Eu queria já puxar para um outro lado, perguntar para você se você tem trabalhado numa parte mais filosófica, pensando a ontologia dessas grandezas que você está colocando. Eu te pergunto porque naquele artigo você citou o Flusser, naquele artigo sobre música e Flusser, você cita o Flusser num certo momento dizendo a música que impacta fisicamente o ser se torna mente. E aí, para que isso seja factível, eu imagino que a gente precisa de uma ontologia que não aceita puramente um fisicalismo puro. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se você está trabalhando nessa perspectiva. Eu estou começando a trabalhar nessa perspectiva, tentando pegar essa perspectiva pelo viés do que a gente está chamando das materialidades, né? Como são as próprias materialidades que configuram essa relação sensorial com o próprio corpo, pensando que o próprio corpo também já é uma materialidade, né? O próprio corpo já é um objeto técnico, já é um objeto material. Então, na verdade,
a gente poderia falar de uma interface entre o corpo e outras materialidades. Então, aí eu acho que é interessante o termo ontologia, mais uma vez, no sentido Foucaultiano. Tentar pensar Flusser a partir de Foucault. Eu acho que é um pouco difícil, porque eles nem sempre eles não se conheciam, claro. Flusser não cita nunca Foucault. Mas está interessante, né? Nós tentar pensar algum link entre coisas que não tinham sido pensadas por eles mesmos, né? Então, eu tendo a pensar a ontologia num modo em que Foucault pensava, uma ontologia histórica de nós mesmos. Então, pegando o que o Márcio falou, eu acho que nós podemos pensar essa ontologia histórica de nós mesmos, no caso flusseriano, pensando esse arranjo entre materialidades diferentes, né? Sendo isso que eu falei, que o próprio corpo é uma materialidade, tentar pensar como o som chega a nós, como as próprias tecnologias modulam uma certa capacidade do som nos afetar, nos tocar, né? Sei lá, do fonógrafo até o microchip ou até o MP3, não é o mesmo modo de nos tocar, não é o mesmo modo de nos sensibilizar dos efeitos sonoros, ¿sí? Seja o som do disco de pasta que tem que estar aí dando voltas na pua e você está ouvindo um monte de barulhinhos que também tocam você nessa experiência sensorial. Até o MP3 que apaga todo o ruído, né? E fica você com o som puro de uma música. Tem um outro modo de ser tocado aí, essa noção de, entre aspas, né, de pureza tecnológica. Eu acho que é bem interessante para essa ontologia do presente. O que é essa pureza, essa falta de barulho, essa coisa assim muito asséptica do som contemporâneo. Mas eu acho que você colocou uma coisa que é muito importante, como os próprios aparelhos modulam uma certa relação da sensibilidade. Eu acho que isso é muito importante. Ainda não tenho bem resolvido a questão, porque estou começando a pensar nesse sentido, mas isso seria uma parte da pesquisa muito importante, pensar mais acima também desses objetos como o Flusser fez, né? Eu acho que assim, né, ainda nessa pegada do Márcio, acho que talvez o caminho que a gente chegou a abordar no grupo de pesquisa e abandonou por um tempo e não chegou a aprofundar, e que talvez tangencie essa discussão, mas dê vazão para alguns problemas, seja o Niklas Luhmann e essa ideia da interface entre sistemas, né, que a gente não chegou a aprofundar, mas que parece ser um caminho que tende a lidar com esse problema ontológico de uma maneira, eu acho, não essencialista. Claro. E por outro lado... Só para um rodapé, eu acho que até no texto de McLuhan a gente poderia ler não essencialistamente, não, a gente tem a obrigação de ler a ele não deterministamente, e talvez aí também tenhamos alguma pista para continuar a colocação que fez o Márcio. Porque, como você mencionou o Flusser, eu fiquei pensando que o Flusser não é um autor muito sistemático. Eu tenho muitos problemas com o Flusser. Não, eu também. Ele fala A aqui, fala B ali. Ele vai alterando. No próprio texto Gestos, por exemplo, tem uma passagem, livro, né, o Gestos, uma coletânea de ensaios, tem uma passagem muito curiosa, que o Flusser vai dizer, muito inocente aquele Marx, etc., porque ele chegou a pensar que a gente pode utilizar as tecnologias como a gente quiser. Ele fala, não tem isso. Uma tecnologia é sempre uma tecnologia. Não há maneiras distintas de utilizar a tecnologia. E aí, nesse momento, ele deixa entender, eu acho que ele quase resvala, mas não chega a resvalar, né, num ludismo, mas não é isso que ele está falando, mas ele quer dizer que existe uma determinada resistência da tecnologia. Não é simplesmente fazer a revolução, por exemplo, e passarmos a usar as tecnologias. A mesma tecnologia, Sim, mas a tecnologia tem intencionalidade. Como você disse, na verdade, ela, de uma certa maneira, condensa um conjunto de relações sociais. Não adianta eu querer mudar as relações sociais e manter a mesma técnica. Eu acho que o próprio Benjamin tem percebido isso, né? Tem diagnosticado isso no texto de filosofia da história. Você não vai fazer a revolução se você não muda o conceito de tempo.
E aí o conceito de tempo é mudado não é mudado pela tecnologia. A tecnologia expressa uma mudança da concepção do tempo no século XIX. Então eu acho que ele percebeu muito bem isso também, o Benjamin, né? O problema com Flusser é que ele, como muitos outros, ele quase que explicitamente rejeita qualquer sistematização do próprio pensamento. Então você tem vários Flusser do livro para o livro e no interior de cada livro, né? Mas é um autor importante, mas como todos eles, né? Todos eles estão lidando nessa tensão entre um determinismo, um essencialismo tecnológico, um determinismo tecnológico e um não determinismo, não essencialismo, uma ontologia não essencialista do homem e tal, né? Mas eu acho que esse é o trabalho mais difícil para nós. O grupo de pesquisa que a gente compartilha, eu acho que tem isso como base comum, né? Tentar pensar como esses dispositivos agem, mas sem essencializar esses modos de agir dos dispositivos. Talvez seja o mais problemático para nós agora. Mas eu acho que o Benjamin é um filósofo fundamental nesse sentido. Também porque ele pegou que a grande mudança é a mudança do espaço e do tempo. Eu não falei na hora, mas agora estou lembrando. Perceber no espaço e no tempo. Então, do modo em que os agenciamentos produzem espaço-tempo é o modo em que eles vão a determinar os modos da percepção. Sim? Você tem um espaço contínuo, homogêneo e um tempo contínuo na tecnologia renascentista, sei lá, no quadro. E aí isso que ficou quebrado, fragmentado, né? O Benjamin fez bem esse diagnóstico em Pequena História da Fotografia. Aqui o que mudou é o espaço. Não é o mesmo espaço, ele fala assim, né? Não é o mesmo, quando você pega uma fotografia e se aproxima do objeto, já não é o mesmo espaço agrandado, se fala? Ampliado. Não é o mesmo espaço ampliado, é um outro espaço. Hay que levar a sério aí. Não é o mesmo espaço, é um outro espaço. Já não estamos falando da mesma coisa. Se a gente pensa que é o mesmo espaço apenas ampliado, então não tem jeito, vai errar. Do mesmo modo, não é o mesmo tempo fragmentado. Não, o tempo fragmentado não é o mesmo que o tempo contínuo. Acho que aí a gente tem que pensar. E eu hoje estou pensando nessa noção de fluxo, né? Que tipo de espaço e que tipo de tempo é aquele que dá o fluxo. Eu acho que já não é também nem o espaço nem o tempo ampliado nem fragmentado. No fluxo você está numa coisa que não é fragmentada, mas também não é contínua. Não é o tempo nem o espaço do Renascimento, da modernidade. Então, eu acho isso também interessante para pensar. Só uma breve nota sobre isso. É curioso, eu acho, que nas questões pertinentes ao estudo da historicidade, do tempo, etc., contemporâneos, né? O Benjamin ele consegue costurar essa questão do espaço e do tempo com a leitura, ainda que não seja uma leitura exegética, que ele tem de Marx, né, e do Capital. Um Gumbrecht, por exemplo, que trabalha com o mesmo tipo de questão, um Koselleck, que também trabalha com o mesmo tipo de questão, e o François Hartog, já não conseguem fazer essa costura. Não. E já, na verdade, alguns deles, como o Gumbrecht, nem consideram relevantes essa costura mais. Né? Você consegue dissociar essas coisas, o Capital, da tecnologia e das percepções de espaço-tempo? Não. Eu acho que eu estava falando disso, né? O base dos rituais é que eles se expressam nas tecnologias, sim? Que a gente falava, né? Não é que o capitalismo, não é que a tecnologia seja fascista no capitalismo, não. O capitalismo é fascista e esse fascismo se expressa nas tecnologias. Nesse sentido, fazer a crítica da tecnologia, a tecnopolítica desses aparelhos, é fazer a crítica do agenciamento capitalístico do qual ele é a expressão. Eu acho que esse é o negócio. Para além do Marx, né? Eu não vou entrar na briga de Marx com o Guilherme, porque você vai ganhar. Você sabe muito Marx, muito mais do que eu. Eu tive esse problema. Eu cheguei primeiro ao Foucault. Aí, quando você chega primeiro ao Foucault, já resolveu. Você não lê mais. Não, para eu entendo o que você está falando. Sim? Você não pode dissociar que o agenciamento... Aí, talvez, falando como Flusser, importante seria pensar...
se o agenciamento é capitalista ou pós-capitalista, né? Se o agenciamento ainda é o capitalista e tem como subjetividade o proletário, aí é interessante o Flusser. Ou se o agenciamento é pós-capitalístico e a subjetividade é o operário. Então, como operar do modo marxista diante dessas duas subjetividades diferentes? Mas essas duas subjetividades fazem parte de um agenciamento social. Não tem como fugir. Só que aí o diagnóstico é bem interessante, né? Porque o que a gente faz, na verdade, você ainda está vendendo a força do trabalho para o agenciamento pós-capitalístico, ou você já está vendendo uma outra coisa, né? Virilio, Deleuze, Guattari falariam, você não vende força de trabalho, você vende atenção. O bem mais escasso no pós-capitalismo é a capacidade de ficar atento, de ficar ligado nas coisas. E o que esses aparelhos fazem é... E na verdade é vender um novo tipo de tempo. Vender um novo tipo de tempo. Mas já não é o proletário. Isso. Não é mais o tempo da fábrica, o tempo da produção. Da produção fabril. É o tempo da atenção. Da atenção. Todos nós somos funcionários de um serviço que reclama de nós ficar atentos à venda. Não à toa o problema da criança hoje é o síndrome da perda da atenção, eu não sei como se chama aqui no Brasil, né? Esse síndrome que a criança fica... do déficit de atenção. Aí todo mundo fica aí batendo no ponto, porque o pós-capitalismo precisa que a criança fique quieta, fique atenta, fique fazendo sempre alguma coisa, que não perda o tempo. O tempo é um bem que não tem que perder. Mas aí, voltando à tua pergunta, eu acho que essas coisas são bem interessantes para pensar marxistamente. Qual tipo de subjetividade, qual tipo de conduta os agenciamentos capitalísticos hoje estão reclamando de nós? Como produzem nossa subjetividade, né? A gente já não está na fábrica, muitas poucas pessoas trabalham com a força de seu trabalho, né? Na verdade, fazemos serviço, fazemos operações, operamos, não trabalhamos. Acho que isso é uma diferença bem interessante para pensar. O Flusser tem pegado isso bem em filosofia da fotografia, aliás, né? Foi um prazer estar aqui com o Hernan, né, com o Márcio, nesse bate-papo. Hernan, se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu quero agradecer o Márcio, ao Guilherme, à universidade, ao programa Logotonia pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela presença e vamos encerrar. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Hernan, de novo. Até a próxima.